resolver essa falta de paz entre o ser humano e Deus. Então tudo isso é gerado pelo pecado. Então finalmente o pecado interrompeu a harmonia e a unidade entre a raça humana e a natureza. Adão, e antes de Adão pecar, então, trabalhava alegremente no jardim do Éden, é o que nós vemos. E andava livremente entre os animais, né, dominava sobre tudo, dando nome a cada um. Então parte da maldição divina, após a queda, envolvia então a inimizade entre a serpente e Adão e Eva, ou seja, entre o animal que foi usado e os homens. Então passaram a ter os animais aí a perseguir os homens, a querer devorar os homens, atacar os homens, né? Antes não havia isso. Também houve uma nova realidade aí, o trabalho foi produzido a partir daí com suor, com cansaço, né? Com dores, foi multiplicado isso, além do que nós sabemos da maldição divina sobre o nascimento de filhos com dor, né? Isso tudo resultado do pecado, da falta de paz agora do homem com Deus. Antes havia harmonia entre a raça humana e o meio ambiente. Agora o ser humano luta, né? Tem um conflito, de modo que a raça humana e o meio ambiente têm agora uma separação, uma condição de luta, de suor para se conseguir ter agora alimentação. Então toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. É o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 22. Então quando o homem conhece então essa falta de paz, porque pecou, então nós podemos saber que só existe um tipo de restauração para essa paz. É aceitar Jesus Cristo, aquele que veio para consertar, aquele que veio trazer paz entre nós e Deus, para que fosse gerada a paz em todos os sentidos. Então a restauração da paz, embora o resultado da queda fosse a destruição da paz e do bem-estar da raça, para a raça humana e até mesmo para a totalidade do mundo criado, então Deus planejou a restauração do Shalom, ou seja, a restauração da paz, né? Logo a história então de reconquista da paz é a história da redenção em Cristo. É a história então desse concerto de Deus com o homem através de Jesus Cristo. Primeiro, tendo em vista então que Satanás deu início à destruição da paz no mundo, o restabelecimento da paz deve envolver a destruição de Satanás e do seu poder. Por isso, muitas das promessas do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias eram então promessas de vitória, né, e paz vindouras. Davi profetizou que o Filho de Deus governaria as nações. Isaías vaticinou que o Messias reinaria como príncipe da paz. Ezequiel predisse que o novo concerto de Deus se propôs estabelecer então através do Messias, né, com um novo concerto. Então seria um concerto de paz. Miqueias também, ao profetizar o nascimento em Belém do rei vindouro, declarou: e este será a nossa paz. Então veja bem que foi profetizado que viria o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, que traria então paz, que traria um governo sobre toda essa bagunça, essa guerra gerada pelo homem. Também então, por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos proclamaram que a paz de Deus acabara de chegar à terra. O próprio Jesus veio para destruir as obras do diabo. Veja 1 de João 3,8. E a igreja, como discípulos de Cristo, estão aí para desfazer as obras do diabo. E também veio para o quê? Romper todas as barreiras de conflito que tomasse parte da vida, a fim de fazer a paz. Veja Efésios 2, né? Jesus deu aos apóstolos, aos seus discípulos, a sua paz como herança perpétua. Jesus desarmou os principados e potestades hostis e assim possibilitou a paz. Por isso, quando se crê então em Jesus Cristo, se é justificado, e é justificado o quê? Mediante a fé, né? E aí então se tem paz com Deus, se tem paz com as boas obras, as boas novas da paz. Então, Jesus veio então destruindo, desfazendo o que Satanás fez. E quando ele morreu na cruz, ele levou os nossos pecados, nossas enfermidades, doenças,
levou tudo de ruim que tinha sobre nós. E quando ele então foi sepultado ali e ele ressuscitou, ele venceu a morte, venceu o poder de Satanás, e agora ele nos dá esse poder sobre as obras malignas, sobre os demônios, né? Para vencermos também essa luta e estarmos em paz com Deus e em paz entre nós. Nos possibilitou isso através da sua morte vicária, morte substituta. Nós estávamos condenados à morte, ao juízo de Deus, morte de cruz. Mas Jesus veio e substituiu a cada um de nós. Glória a Deus. Agora, apenas saber que Jesus veio como príncipe da paz não garante que a paz se tornará automaticamente parte da nossa vida. Para experimentar a paz, há que se estar então unido com Cristo numa fé ativa. Então não é só saber disso. Tem muita gente que sabe. Você sabe que Jesus morreu na cruz? Sei. Você sabe que Deus existe? Sei. Você sabe que existe uma Bíblia? Existe. Sei. Sabe que você precisa se arrepender dos seus pecados? Sei. Mas não se converte. Saber só não resolve nada. É preciso, então, ter uma fé ativa. O que é fé ativa? É a fé que Jesus morreu por você, mas você vai agora começar, você vai lutar agora as lutas de Deus contra o pecado, contra tudo que é errado. Uma fé ativa implica em que você vai tomar uma decisão de seguir a Deus, de servir a Deus, de ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, não apenas como Salvador. Todo mundo sabe que Jesus salvou-nos. Só que não é preciso só saber isso. É preciso aceitar essa salvação, mas é preciso então adotar Jesus Cristo como Senhor de nossa vida. Vamos ver que a vida então passou a ser uma nova vida. Você tem que se tornar uma nova criatura, precisa nascer de novo, começar tudo de novo. Porque do jeito que estava, você estava em guerra contra Deus, você estava separado de Deus. Então Jesus veio nos unir a Deus. E é preciso crer e é preciso agir. É preciso você tomar a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O primeiro passo então é crer no Senhor Jesus Cristo. Quando assim faz, então a pessoa é justificada pela fé. E assim tem paz com Deus. Juntamente com a fé deve-se andar em obediência aos mandamentos divinos a fim de viver em paz. Os profetas do Antigo Testamento declaravam então frequentemente que não há paz para os ímpios. Não há paz para aqueles que não têm o arrependimento de pecados, aqueles que não têm Jesus na sua vida. A fim de que os crentes então conheçam sua paz perpétua, Deus lhes tem dado então o Espírito Santo, que começa a operar em nós um aspecto do fruto que é a paz. Uma das qualidades do fruto do Espírito é a paz. São várias qualidades. Começa com o amor. E entre o fruto do Espírito aí, entre essas qualidades, existe então a paz, que é muito importante. Então, com a ajuda do Espírito Santo, deve-se orar pedindo a paz. É desejo de Deus. Deixar que a paz governe o nosso coração. Buscar a paz e segui-la. Esforçar-se por viver em paz com o próximo, né? Quando estiver em vós, tende paz com todos. É o que a Bíblia diz. Quando for possível, né? É claro que muitos se levantam contra o Evangelho, contra o cristianismo. Muitos que não querem a paz, nem com Deus e nem com os que são de Deus. Então aí não será possível. Mas nós temos que nos esforçar o máximo possível para viver em paz com todos. Termos paz com todos. Então a verdadeira paz, conforme em Números 6:26 e Efésios 2:14, é adquirida através do favor de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pela graça de Deus, né? Jesus é o príncipe da paz e você precisa então de conhecer essa verdadeira paz, que só é conhecida através de Jesus Cristo. Então nós temos aí várias dimensões dessa paz, né? Nós vimos paz com Deus, paz de Deus, paz em Cristo e paz com todos. Então como é que é essa paz com Deus? Então a paz com Deus só é possível mediante a justificação pela fé. Então as nossas iniquidades, nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. O que acontece? Quando Jesus
morreu por nós, nós aceitamos isso, nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos religados. Então essa barreira do pecado é retirada, porque Jesus já levou o nosso pecado sobre ele. Então essa é a justificação. Nós somos declarados justos por causa de Jesus. Depois a paz de Deus, é a paz de Deus para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações. Colossenses 3,16. Então essa paz interior é conseguida pela certeza da salvação, que é transmitida a nós pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o quê? Residente em cada crente. Você recebe o Espírito Santo na mesma hora que se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, o